mensagem vida do trono de Deus para nossas vidas com o tema: Eis que enviarei o Consolador. Graça e paz a todos. Eu sou Darlan Campos. Aleluia. Graças a Deus, este Deus lindo e maravilhoso, que é digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Meu querido, preste bem atenção. Deus, Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Deus em que nós confiamos. E este Deus, Ele não poupou o seu Filho amado, Jesus Cristo, mas entregou por nós. Ele não poupou, Ele o entregou. E Jesus veio até aqui, nesta terra, ensinou, separou seus discípulos, morreu na cruz do Calvário por nós e subiu para voltar para o Pai. E quando Jesus estava aqui, as pessoas tinham a presença de Deus aqui, porque Jesus, Ele era o próprio Deus também. Então as pessoas, quando Jesus estava aqui na face da terra, as pessoas tinham a presença dele aqui. Mas aí ele subiu. E hoje encontra-se à direita de Deus Pai. Mas o próprio Deus, Ele não poderia deixar-nos sozinhos, sem a presença dele aqui. Então, como o tema de hoje é Eis que enviarei o Consolador, eu vou ler alguns versículos aqui agora, para você entender que, mesmo que Jesus Cristo voltou para o Pai, voltou, está lá à direita de Deus Pai, juntinho com Deus lá, que o Filho voltou para casa, vamos dizer assim, Deus enviou o Espírito Santo para ficar conosco. Sabe, meu querido? Então, Deus nunca vai deixar a gente sozinho. Ele sempre vai deixar o Espírito Santo conosco. Preste bem atenção, meu querido. Olha para você ver o que está escrito no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 4, e depois vou ler o versículo 16 e 17, que está escrito assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. Graças a Deus. Louvado e agradecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu querido. Olha, você vê se isso é motivo de alegria, isso é motivo de nós darmos glórias a Deus. Porque Jesus Cristo, porque Deus, Ele não poupou o seu Filho amado, mas Ele entregou por nós. E Jesus aqui na terra, quando Ele fez seus discípulos, Ele curou, Ele restaurou vidas, Ele fez as suas operações de maravilhas, de operações de milagres, sabe, meu querido? E Jesus Cristo ali, Ele morreu por nós para quê? Para perdoar os nossos pecados. Com as suas pisaduras, que é as feridas, com as suas feridas para nos curarmos, o derramado sangue para nos garantir, para nos curar, e a morte dele para garantir a salvação e a vida eterna. Mas nós não poderíamos ficar sozinhos sem a presença de Deus aqui. Por isso que quando Jesus Cristo estava aqui na terra, Ele fez uma promessa, que quando Ele voltasse para casa, Ele ia rogar ao Pai, para que enviasse o Consolador, um Espírito de verdade, um Espírito Santo,
o Espírito do qual nós o recebemos, nós o conhecemos, porque nós temos intimidade com Deus. Pessoas que não conhecem a Deus, que não têm intimidade com Deus, ele não entende essas coisas e vai dizer que isso é bobagem. Mas nós, quando nós realmente o conhecemos, temos a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, nós sentimos a presença do Espírito Santo, nós vivemos uma vida assim, sabe, de ousadia, de autoridade, de poder, porque nós reconhecemos que o Espírito Santo está conosco. Mas o mundo não conhece e nem vai conhecer. O Espírito, ele é santo. E para que ele possa habitar em nós, nós temos que nos santificarmos. Nós temos que largar a prática do pecado para que o Espírito Santo continue habitando em nós. Meu querido, o Espírito Santo, ele vai nos guiar, ele vai nos conduzir, ele vai nos ensinar. O Espírito Santo, sabe, você pode conversar com ele. Muitas das vezes as pessoas, às vezes alguns amigos meus, Darlan, eu vi você conversando sozinho na rua. Eu falei, não estava conversando sozinho. Estava conversando com o meu melhor amigo, o Espírito Santo. Sabe, meu querido, então a promessa de Jesus Cristo foi essa, que quando ele subisse, ele ia mandar o Espírito Santo para ficar conosco. E Deus veio e mandou esse Espírito Santo lindo e maravilhoso que nos ajuda. Precisa de ajuda, meu querido? Está precisando? Está sofrendo? Está triste? Está angustiado? Os problemas estão difíceis? Está se sentindo sozinho? Começa a conversar com o Espírito Santo. Ele está aí do teu lado. Começa a conversar com ele. Começa a pedir ele. Começa a agradecer a ele as coisas. Sabe, começa a ter uma intimidade com ele, começa a dialogar com ele e peça a Deus para seus ouvidos ficarem sensíveis a ouvir a voz dele, que você vai ouvir a voz dele, você vai entender a hora certinha que ele está falando com você, meu querido. Aqui na face dessa terra nós não poderíamos ficar sozinhos. Nós tínhamos que ter a presença do Pai, nós tínhamos que ter a presença de Deus em nossas vidas, e está aqui o Espírito Santo. O Espírito Santo veio para ficar conosco. O Espírito Santo veio para nos ajudar, meu querido. Nós precisamos aprender tantas coisas. E o Espírito Santo tem essa capacidade. Ele tem este poder. Ele tem essa autoridade quando você tem intimidade com Ele. Então busque intimidade com Ele para que as coisas da tua vida melhorem, meu querido. Porque a melhor coisa que tem é nós sentirmos o Espírito Santo em nossas vidas para que nós possamos o glorificar, o amar, o adorar, viver com Ele, sentir Ele, amar Ele, abraçar Ele, viver com Ele, meu querido. É a melhor coisa que tem, meu querido. Ame Ele, adore Ele, louva Ele, glorifica Ele. Deus nunca vai deixar nós sozinhos. O Espírito Santo está conosco e vai habitar conosco para sempre. Aleluia! Graças a Deus, de Deus lindo e maravilhoso, que é digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Intimidade com o Espírito Santo, porque Ele vai ficar conosco para sempre. Aleluia! Amém! Graças a Deus, de Deus lindo e maravilhoso. Senhor Deus e meu Pai, santo, amado, único e eterno Deus, Deus da minha vida, graças eu te dou, louvado e engrandecido sejas o teu santo nome, pois a ti pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Neste momento, Pai, eu quero te agradecer por o Senhor ter enviado o Espírito Santo para ficar conosco. Esse Espírito lindo e maravilhoso, esse Espírito que nos ajuda, que nos guia, que nos conduz, que nos orienta, que está presente em nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado por o Senhor ter enviado o Espírito Santo. Obrigado, Pai, por essa tua palavra que é linda e maravilhosa. Pai, obrigado por tudo. Continua nos abençoando e faça o teu milagre acontecer nas nossas vidas, Pai. Cada dia mais e mais e mais, em nome santo de Jesus. E abençoa a todos que estão ouvindo e assistindo este vídeo, em nome santo de Jesus.